Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão da tarde, nesta quinta-feira abençoada. Que nós possamos reunir aí os nossos melhores sentimentos, envolver todos os nossos irmãos que vão nos assistir neste momento, que vão nos assistir mais tarde, que vão nos assistir em outros dias. Recebam todos as nossas melhores vibrações, o nosso carinho, o carinho da nossa casa espírita, né? Centro Espírita Amor ao Próximo. E hoje quem vai falar para a gente é um amigo querido, o Vladimir Alexei. Ele é de BH, né? Do Centro Espírita Irmão Lacos. E ele vai falar para a gente, ele fez uma pergunta, né? Bem para a gente refletir. Você é feliz no Espiritismo? E vai pôr a gente para refletir aí, ele vai refletir conosco. Então, daqui a pouco eu vou chamá-lo para que ele esteja aqui compartilhando conosco este momento e nos passando aí esses ensinamentos, essa reflexão tão provocativa, vamos dizer assim, como ele diz, que ele nos trouxe. Bom, antes de nós iniciarmos, como a gente sempre faz, né, nós vamos ler a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do Chico, e é o capítulo 47, A Grande Pergunta. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus. Isso está em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas mensagens divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano. E põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça, sutilmente, se lhes mistura a vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Então, meus irmãos, vamos aí refletir, né, sobre essa leitura e vamos fazer a nossa prece para que juntos, recebendo aí essas vibrações dessa espiritualidade que preparou os nossos ambientes, que estão se ligando uns aos outros, mentores da nossa casa, os nossos mentores, para que possamos formar uma corrente de luz
uma corrente de amor, transmitir esse evangelho que Jesus nos trouxe para nos mostrar o caminho para a verdadeira felicidade. Que possamos demonstrar todo esse ensinamento através das nossas ações, das nossas palavras e dos nossos sentimentos. Que sejamos todos envolvidos, aqueles que estão conosco neste momento, aqueles que estarão mais tarde, por essas bênçãos gratificantes, benéficas, que vêm do mais alto. Que o nosso irmão Vladimir seja envolvido pelos amigos espirituais do bem, que ele seja intuído, inspirado, para nos passar essa reflexão que nos preparou, tenho certeza, com muito carinho. E que possamos absorver da melhor forma, dentro dos nossos corações e das nossas consciências, o que ele veio compartilhar conosco. Gratidão sempre pela oportunidade que temos desses momentos. Que assim seja. Bom, meus irmãos, agora eu vou chamar aí, o nosso irmão Vladimir. Boa tarde, Vladimir. Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa casa. É com muita alegria que nós recebemos você, tá? A nossa casa, mesmo que virtual, tá? Te recebe com muito, muito carinho. Gente, como eu disse, o Vladimir vai falar pra gente o tema. Você é feliz no Espiritismo? Vladimir, fique à vontade. Muito obrigado, Dircineia. Boa tarde a todos, boa tarde a Gisele também, que junto com a Dircineia nos acolheram no Centro Espírita Amor ao Próximo de Juiz de Fora, a quem também nós dedicamos com nosso carinho fraternal um grande abraço para todos aqueles que estão conosco nessas reflexões que faremos nos próximos minutos. O objetivo nosso com esse tema é rever alguns posicionamentos, refletir sobre algumas convicções, tentar trabalhar aspectos que a gente já tinha como certos, mas que talvez não sejam elementos suficientes para trazer a felicidade para o nosso coração. E que felicidade é essa, né? O que seria felicidade para a gente dentro da doutrina? O que seria essa proposta que nos inquietou em um determinado momento, a ponto da gente conseguir colocar no papel essas reflexões? Então, a gente percebe, a partir dos estudos da doutrina e de outras obras que são importantes também, que a felicidade ela é um estado de alma, assim como o céu e o inferno. Então, ela independe de questões materiais, ela independe de questões sociais, econômicas, ela é um estado de alma, ela depende da nossa intimidade, ela depende da gente. Então, sabendo ou ciente de que depende de nós, nós tentamos elaborar algumas questões do tipo: o Espiritismo tem ajudado a gente a ser feliz? Será que você se sente fortalecido sendo espírita? E mais, você se sente uma pessoa melhor do que antes de ser espírita? Então, são provocações, como a gente comentou com a Dircineia. Não temos aqui a pretensão em absoluto de trazer nada cravado em pedra, muito pelo contrário. São frutos de reflexões que a gente vem fazendo ao longo dos anos, da maneira como nós temos aprendido, reaprendido, desaprendido e aprendido a reaprender, né? Parece trocadilho, mas não é não. Às vezes, para a gente aprender, a gente tem que gerar algumas dúvidas, gerar algumas
eh algumas percepções de que será que é desse jeito mesmo? Será que não é? Porque dizem os pensadores, né, os sábios, que a sabedoria ela começa com a dúvida. E a dúvida, ela nos diferencia em muitos momentos de aspectos religiosos convencionais. Por quê? Porque sabemos que nos aspectos convencionais de uma religião, elas são tratadas como dogmas. Ou seja, você não discute. O dogma é uma verdade absoluta adotada por uma crença, por uma religião, e que o seu adepto segue ipsis literis, sem questionar. Já Allan Kardec, quando ele propôs a doutrina espírita, e muita gente, muitas vezes a gente chama de doutrina kardeciana, mas na realidade, quando nós falamos o kardeciano, nós damos ênfase ao esforço científico, porque se nós imaginarmos que Allan Kardec codificou, que Allan Kardec organizou e criou a doutrina espírita, ou traduziu cientificamente a doutrina dos espíritos para nós encarnados, a gente começa a compreender que isso só foi possível porque ele utilizou um método. Se o método é o melhor, se ele é o mais adequado, se ele não é, se existem outros na atualidade, se existiam outros na época que não foram praticados, não foram adotados, isso tudo pode ser questionado e eu acho até bonito, cientificamente e filosoficamente, a gente discutir. Entretanto, não há a menor possibilidade da gente diminuir o esforço trazido por Kardec, porque não ficou nada obscuro naquilo que ele trouxe. Pelo contrário, ele fez muita luz e trouxe muito conhecimento, a ponto da gente perceber que, lá na Revista Espírita de 1865, ele dizia que assim, o Espiritismo ele é uma criança que cresce, cujos primeiros passos naturalmente são vacilantes. Mas como as crianças precoces, cedo faz pressentir sua força. E aí a gente, ao interpretar essa passagem, nós compreendemos que esse esforço científico de Kardec era para mostrar que a doutrina não é uma religião convencional. Ela não veio repetir os mesmos hábitos das religiões anteriores. E só isso já seria tema para a gente debruçar algum tempo e dedicar algum tempo de reflexões, porque se ela não vem repetir os hábitos, se ela não vem praticar aquilo que as outras religiões praticam, ela vem então com um ineditismo, ela vem com uma característica diferente de todas as outras religiões. Portanto, ela vai exigir de todos nós um período e um processo de adaptação, que é natural. De adaptação por quê? Porque somos seres pluriexistenciais. A gente vive em várias existências. A reencarnação, ela não é um processo punitivo. A reencarnação, ela é um processo educativo em que a cada reencarnação nós temos a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente vive, da maneira que nós damos conta de colocar em prática. Então, isso abriu um painel de reflexões para a gente muito interessante, pessoalmente, porque nós começamos a olhar para erros, para falhas, para desajustes, para os problemas que nos cercam, com um olhar muito menos punitivo, com um olhar muito menos raivoso e até mesmo muito crítico, e passamos a ter um olhar de compreensão diante de tudo aquilo que está acontecendo. Não foi Paulo de Tarso que disse que aquele que não sabe o que faz é lei? Então, é um pouco disso que a gente foi percebendo. E a ansiedade que a gente tem para querer chegar à plenitude, ela é difícil a gente definir, mas a gente pode buscar de outras áreas do conhecimento o que acontece
e que a doutrina espírita ilustrou muito bem com relação a essa ansiedade de alcançar a plenitude. Porque, como foi colocado na Revista Espírita, se o espiritismo ele é uma criança, é no sentido de que ele guarda todo o potencial que ele tem, ele reserva todo o seu potencial, e esse potencial ele vai sendo descoberto à medida em que nós avançamos a nossa compreensão. Não é a doutrina que vai se modificando, mas é o nosso olhar diante da doutrina. Então, a partir do momento em que a gente amplia o olhar, que a gente pega as nossas experiências, Vladimir, né? A internet, vocês sabem, né? Com esse período de chuva, dá uma travadinha. Ele deve estar voltando aí. A gente vai esperar um pouco, né? Porque estava muito interessante a reflexão que ele nos trouxe. Daqui a pouco ele deve estar chegando. Ah, ele está perguntando se voltou. Espera um minutinho, gente. Bom, a gente acredita que sempre que a gente busca alguma coisa, né, que a gente tem que acreditar. E é importante que a gente acredite que enquanto espíritas que somos, nós vamos conseguir devagar ir mudando aí o nosso olhar com relação a acontecimentos do nosso dia a dia. O espiritismo, ele vem nos trazer. Ei, Gi! Oi, Dirce, tudo bem? Tudo bom, muito bom você aqui. O Vladimir deu uma travada. Isso, ele está voltando. Daqui a pouquinho ele está aqui de novo. Mas eu estava achando tão interessante ele falar o quanto a gente busca a plenitude, né? O quanto a gente quer ser feliz. Aí, Vladimir voltou, viu? É só falar em plenitude, ser feliz, que ele aparece. Então, Vladimir, é com você. Pode continuar. Bom, gente, perdão, a internet aqui está um pouquinho ruim e a chuva tá bem apertada. Então, desculpa, tá? Essa proposta de plenitude, de compreensão das limitações ou das dificuldades, elas foram sendo amadurecidas a partir do momento em que a gente foi compreendendo que a doutrina espírita, ela tem todos os elementos necessários para a nossa evolução. Entretanto, a nossa evolução ainda está distante de alcançar a plenitude dos ensinamentos doutrinários. Então, como ainda a gente não consegue colocar tudo em prática, naturalmente nós vamos percebendo que nós conseguimos colocar em prática à medida em que vamos avançando dentro da própria doutrina, avançando a compreensão, e isso a gente tenta ilustrar com muita tranquilidade e facilidade, porque é possível a gente encontrar, por exemplo, em muitas casas espíritas, práticas que a princípio não possuem nada de espiritismo, nada de doutrina. Entretanto, essas práticas, elas acabam auxiliando aqueles que ainda pensam daquela forma ou que encontram ressonância entre aquelas práticas e a sua própria crença, e com isso eles se aproximam da doutrina, assim como uma criança, né, em processo de desenvolvimento. Ou seja, eu me aproximo com leituras de livros que podem ser doutrinários ou não doutrinários,
com práticas de pessoas que aplicam passe todo de branco, que tem ritual, que acende incenso, que tem vela, que tem isso, que tem aquilo, que a princípio não tem nada doutrinário nesse processo, entretanto, essas práticas, elas acabam auxiliando aquele que chega a criar uma conexão. Então, ele cria uma conexão para sensibilizar. Esse processo de sensibilização, se a casa que o acolhe, ela possui uma trilha de conhecimentos, uma trilha educativa, onde ele vai poder criar, participar, interagir e se envolver na doutrina de forma sistematizada, como Kardec sugere, ele vai conseguir avançar a sua compreensão sobre a doutrina em um ambiente favorável a isso. O que muitas vezes ocorre é que nem sempre as casas estão preparadas com a trilha de conhecimento, vamos dizer assim, a ponto de conseguir, do simples para o complexo, reter a pessoa, reter o indivíduo que bate à porta da casa em busca de esclarecimentos, em busca de elucidações com relação à doutrina. Então, isso pode acontecer. Aí acaba o aprendiz, aquela pessoa que chega se afastando por ela não encontrar a liga, por ela não encontrar uma continuidade ao seu processo de aprendizado. E ao se afastar, por outro lado, o aprendiz ele perde com isso a possibilidade de um estudo sistematizado e com isso ele se afasta. Ao se afastar, ele acaba não tendo aderência à doutrina e não vê a doutrina em sua plenitude, a ponto nós temos vários casos que a gente poderia trazer, e um deles que a gente sempre ilustra é de uma pessoa que é muito bem formada, tem muito bom conhecimento de nível intelectual, e ela simplesmente deixou a doutrina porque esse negócio de reencarnar para ela é muito cansativo. Enquanto ela não atingir 100%, ela vai ficar reencarnando. Como se o reencarnar fosse punitivo. E não é isso, não é assim, né? Não é dessa maneira, reencarnar não é assim. Por exemplo, nós temos até no Evangelho, tem uma citação, a gente vai até trazer aqui, uma instrução dos Espíritos, que é o Bem Sofrer e o Mal Sofrer, do Lacordaire, de 1863, onde ele fala assim, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral. Porque todos os que estão neste mundo sofrem. Quer estejam num trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então, aqui tem esses elementos que, numa leitura breve, numa leitura precipitada, a gente acaba passando e assim, tem que sofrer. E não é que tem que sofrer. O sofrimento ele é uma consequência natural das nossas ações. Mas o bem sofrer significa o quê? Que eu devo aprender com o sofrimento. Que eu preciso compreender que essa dor que me limita, que me pune, que me incomoda, ela vem para me alertar em função de algo que eu possa ter praticado. Ou em função de decisões que eu preciso tomar e que eu não tomo. Então, ao ficar adiando, ao ficar postergando, ao ficar transferindo as responsabilidades para outros, ou então ao achar que a gente não pode errar, porque se errar, nós não vamos para o céu, se errar, nós não vamos para o nosso lar, se errar, a gente não vai para Sírios, a gente vai ficar em ciclos infindáveis no umbral, que é uma grande baboseira. A gente não vai compreender a essência da reencarnação. Deus não dá fardos mais pesados do que a gente pode carregar. E nessa mesma lição, o Espírito Lacordaire, ele usa uma analogia militar.
É muito interessante, o soldado, quando ele não vai para o fronte, ele não é promovido. Por quê? Porque ele é soldado para quê? Para trabalhar no fronte. Ah, mas é um exemplo que não cabe mais, porque é 1863. Beleza, era o exemplo que tinha na época e que ilustrava com propriedade. Vamos trazer para a atualidade. Nós temos no Brasil dezenas de milhares de profissões. Pega a CLT na internet aí, dá uma olhadinha. Dezenas de milhares de profissões. Então quer dizer que nós temos que passar por todas as profissões para evoluir? Não. Nós não temos que passar por profissões. Nós temos que passar por situações em que nós temos potencial dentro de nós para serem trabalhados. Esses potenciais são intelectuais e são emocionais. No potencial intelectual, a gente já vem avançando a passos largos. A gente já vem progredindo, a ciência nos ajuda, a filosofia nos ampara, a religião tenta nos projetar para o mais alto, com todas as suas limitações, mas, de qualquer forma, do aspecto intelectual, a gente tem caminhado. É só olharmos para trás e a gente vê que a sociedade mudou. Só que quando a gente fala em sentimento, a gente começa a perceber que a sociedade mudou, mas ela não mudou para todo mundo. Ela não concede as mesmas oportunidades para todo mundo. E isso não tem nenhum viés político em hipótese nenhuma. Isso é apenas uma percepção de que já que todos somos filhos de um mesmo pai, todos somos irmãos, fazemos parte de uma família só, ainda que nós tenhamos situações diferentes aqui na Terra. Por isso que nos chamamos fraternalmente de irmãos, mas não agimos como tal. Porque predomina os interesses, as dificuldades e a nossa compreensão da vida. A partir do momento em que a gente muda essa compreensão da vida a respeito dos desafios que nos cercam, nós nos habilitamos e nos capacitamos a crescer. Por isso que a gente observa que muitas pessoas entram para a casa espírita, começam a estudar, faz uma trilhazinha ali, mas não aprofunda. E aí, quando sai, a pessoa entra em conflito. Será que é preciso ter uma tarefa na casa espírita? É obrigatório ter uma tarefa? Não. A doutrina não nos obriga a absolutamente nada. Que isso fique bem claro. Apesar da gente ter argumentos que mostrem a importância da gente conviver em uma casa, em uma doutrina, até para que a gente tenha um ambiente, um lugar de reflexão. Às vezes o trabalho não permite, o ambiente familiar ainda não é o mais favorável, então a gente encontra na casa o amparo espiritual que também existe no lar, que também existe no trabalho, mas que nem sempre a gente está na mesma faixa e na mesma sintonia, já que tudo é energia e vibração. Né? Então, o ambiente da casa, da casa espírita, ele é mais propício, mais convidativo para esse processo. Então, a gente pode ser feliz, mesmo sem ter uma tarefa na casa espírita. Porque a importância da nossa vida não é sairmos daqui da nossa encarnação e dizer assim, olha, eu fui espírita a vida inteira. Então eu tenho direito a um lugar melhorzinho, ou como diria o espírito Luiz Sérgio, que nós lemos lá na juventude, ele dizia assim, aqui não tem jeito de você dar carteirada não. Não adianta título, não adianta sobrenome, não adianta falar que foi espírita a vida inteira, porque isso não é prerrogativa para a gente conseguir entrar, né, em lugares mais elevados. O que nos habilita? É o nosso trabalho, é a maneira como a gente compreendeu a vida. E ao compreender, eu estou fazendo luz no conhecimento para que ele ilumine os meus sentimentos, para que ele jogue luz nas minhas emoções e eu consiga conduzir as minhas emoções de uma maneira em que eu seja mais feliz. E ser mais feliz não significa dar conta de tudo que surge, significa dar conta daquilo que eu dou conta.
daquilo que é possível. Significa que estar cansado faz parte, significa que chorar faz parte, significa que pensar em desistir e desanimar faz parte, apesar da gente perder tempo com isso, mas até a gente compreender que a gente está perdendo tempo, a caminhada é longa e nos autopunirmos não é legal, não é bom, porque a autoestima vai embaixo, a gente abre guarita, a gente abre as possibilidades para depressão, para ansiedade, para influência espiritual, para uma série de coisas que vão nos tirar do prumo. Então, estar fora da casa espírita, ou estar dentro da casa espírita, o importante é estar feliz. Se você está bem, se você está compreendendo o que a doutrina espírita está te proporcionando, você está compreendendo o sentido principal da doutrina, que é ser feliz aonde a vida lhe colocou para florescer, para dar frutos. E isso pode acontecer, inclusive, dentro da casa espírita. Acontece, às vezes, que a gente se apega a muitas atividades ou nós nos sobrecarregamos em muitos processos dentro da casa espírita por uma série de variáveis. E isso, inclusive, pode nos afastar. É até uma provocaçãozinha que a gente faz nesse processo. Por que nos afasta? Nos afasta porque a gente começa a frequentar e a praticar as atividades mais por obrigação do que por amor. Vai pelo compromisso. Não, eu vou insistir nisso aqui porque um dia vai dar certo. Só dá certo se a gente abrir o coração para que aquilo dê certo. Aí o insistir faz sentido. Insistir só porque pode dar certo sem abrir o coração é perda de tempo. Não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu quero insistir assim mesmo. A gente tem livre-arbítrio. É lógico que tem que insistir, é lógico que pode. Se você sente que deve insistir, é isso, esse é o caminho. É porque não chegou até o fim ainda, porque vai chegar um momento na vida, como tudo acontece na vida, que a gente sente assim, eu acho que agora deu. Né? Eu acho que agora deu. Eu continuo sendo espírita, não estou frequente na casa, mas onde eu trabalho eu pratico doutrina, na minha casa eu coloco em prática, com os colegas, com isso, com aquilo. É esse o pano de fundo, é esse o enredo principal. Só que quando a gente fala que o intelecto evolui, mas o sentimento não acompanha na mesma proporção, é porque a gente tem nesse processo de abertura, de guarda, né, de influência espiritual, de depressão, em função das inseguranças, incertezas, angústias e autopunições, né, a falta do auto-amor, a gente acaba deixando o orgulho falar mais alto. E o orgulho é tinhoso, o orgulho tem mecanismos do tipo, a vida te favorece tanto, você tem saúde, você tem emprego, você tem família, você tem tudo, então por que você não contribui um pouco mais? E contribuir um pouco mais não significa necessariamente numa casa espírita. Significa contribuir principalmente com você. Porque se você tem tudo e sente assim também, que você tem tudo, que você pode contribuir com o próximo, onde você for germinado, você vai crescer. Onde a sua semente for plantada, ela vai render frutos. A gente tem que agir como agricultor, que se ele planta uma semente agora, amanhã ele não vai se alimentar da semente que ele plantou hoje. Por isso ele precisa sempre estar plantando. Lembrando que existe época da chuva, existe época da seca, existe época do vento, que representa um pouco daquela parábola do evangelho, do semeador que saiu a semear, que ele jogou uma sementinha e uma caiu entre as pedras, outra caiu entre espinhos, até que algumas poucas sementes caíram em terra fértil. E é por isso que não é a quantidade de semente que importa, porque de uma semente, de um grãozinho de mostarda, surge uma árvore frondosa.
Se a gente olhar para a maior árvore do mundo, a mais larga, a mais alta, a mais imponente, a mais vistosa, ela possui raízes profundas, ela possui um caule vigoroso, porque por ele passa toda a seiva que alimenta as folhagens, os frutos, mas tudo isso nasceu de uma sementinha. Então não é a quantidade de semente. É como se dissessem para a gente assim: olha, você só conhece a doutrina se você estudar Kardec. Aí tem gente que passa a vida inteira estudando Kardec e aí começa, nos relacionamentos a pessoa não se dá bem, se houve uma reflexão dessa nossa, critica o expositor porque o expositor está misturando doutrina com a opinião dele, e aí começam as críticas. Será que está estudando? Será que a fé raciocinada ela é essa? De que eu tenho que estudar tudo de Kardec, que eu tenho que estudar tudo de Chico, que eu tenho que conhecer isso tudo, para na hora de colocar em prática, igual a gente está vivendo um momento de pandemia, e ele vai e volta mostrando para a gente que não acabou, que a gente ainda precisa desse período de maturação, de reflexão, de recolhimento, né, de voltar o olhar para dentro de nós mesmos. Então, quando tudo isso acontece, é sinal de que cabe a reflexão. Será? Será que a minha fé ela é raciocinada mesmo? Será que eu estou sendo uma pessoa boa? E aí, para nós espíritas, muitas vezes o efeito é inverso. Porque tem tanto companheiro, tem tanto amigo, tem tanta amiga, tem tanto espírita com autoestima baixa, tem tanto espírita se sentindo o pior dos piores, o menor dos menores, o cisco do cisco do cisco, quando na realidade, às vezes, isso reserva um pouco de reflexão para a gente. Porque nos sentirmos assim não nos torna melhores. Pelo contrário. É o mesmo que eu colocar na minha cabeça assim: eu não posso, eu não tenho conhecimento, eu não tenho autorização, eu não tenho guia, eu não tenho pedigree, eu não tenho sustentação, e com isso eu vou me diminuindo e vou me anulando. E ao me anular, eu não tenho força, isso é físico. O processo é físico. A gente vai nessa de querer acompanhar o Chico Xavier, né? O Chico falava que ele era um cisco, ele era um cabide, onde os espíritos iam lá e depositavam o trabalho deles. Óbvio, ele atingiu um grau de maturidade que a gente está distante. Não é para a gente imitar o Chico, não é também para a gente endeusar o Chico, é para a gente compreender que a gente pode fazer igual o Chico um dia. Mas para a gente chegar ao ponto do Chico, que não é nem a nossa referência, porque se ele estivesse entre nós, ele diria que a referência é a questão 625 do Livro dos Espíritos. O modelo e o guia da humanidade é Jesus. Depois só confere a questão, viu, gente? Porque foi dito aqui de cabeça. Vamos conferir, porque a gente já está com o Livro dos Espíritos aqui. Aí fica mais fácil. Então, a gente falou questão 625. E aí a gente vai só conferir, é ela mesmo, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Jesus. Vede Jesus, tradução do Herculano Pires, da editora Edicel, é a nossa preferida. Todo o trabalho de tradução ele é importante, ele é difícil, e a gente escolheu esse sem demérito aos outros, ok? Tá aí talvez a felicidade. Abrir mão dessa coisa de, nossa, eu só vou ler e estudar se for tradução do Herculano. Nada. A gente vai ver que algumas traduções podem alterar alguns termos, mas isso sabe aquela analogia do cachorro e do rabo? Isso é valorizar o rabo em detrimento do cachorro. Ok, a analogia é simplória, peço perdão a vocês, mas é só para a gente compreender que a gente dá ênfase a uma coisa muito menor do que o todo. Então, quando ele fala para ver de Jesus, aí Kardec comenta: Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral
a que pode aspirar a humanidade na Terra. Simples assim. Simples assim. Por isso que Da Vinci falou que a simplicidade é o último degrau da sofisticação. Não é porque é simples que é fácil. Porque para a gente atingir a simplicidade, é preciso nos refastelarmos nas complicações, na perda de foco, muitas vezes no desgaste de energias, muitas vezes nos excessos, na escassez. Então, todas as intempéries que a gente passa na vida, elas nos habilitam ao crescimento, elas nos habilitam à promoção do ser, ao nosso desenvolvimento. Por isso que lá na questão 365, Kardec pergunta para os espíritos: por que os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnados, são às vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos? Vocês já viram isso? Quantas e quantas referências a humanidade já nos legou de espíritos altamente desenvolvidos em alguns aspectos da vida e que seguramente, depois de desencarnado, eles entenderam melhor o tanto que eles poderiam e que eles conseguiram evoluir em outros, em função das dificuldades que tiveram. A gente tem na música, a gente tem na física, na ciência, na filosofia, na religião, exemplos não faltam, mas de pessoas que eram profundamente evoluídas em alguns aspectos e lutavam com muitas dificuldades em outros aspectos, o que é natural. É isso que a gente está querendo dizer. E a resposta foi também simples. É que o espírito encarnado não é bastante puro. E o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível. Guardem isso. O espírito progride em uma marcha insensível. O que significa isso? Que a gente não percebe, que a gente não sente, até porque, se a gente começar a sentir que nós estamos evoluindo em alguns aspectos, mas a gente ainda guarda o orgulho em muitos outros, esse orgulho ele pode ser traiçoeiro dentro da gente e acabar travando, diminuindo esse esforço nosso de progresso. Aí a gente volta e repete situações que nos desgastam, que nos cansam, porque muitas vezes a gente está insistindo em manter. A gente muda tudo, menos nós mesmos. A gente muda de casa, muda de país, muda de trabalho, a gente muda de lugar, de cadeira, de carteira, muda de tudo, menos nós mesmos. Então, isso aqui, a ênfase principal, não é quando eles falam a influência de outros espíritos ainda piores. A ênfase é o espírito progride numa marcha ascendente insensível. Mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, num outro, em moralidade. Tá vendo? Então, aqueles que avançaram em ciência, igual a gente vê, né, no movimento espírita aí, uma turma brigando por causa da pureza doutrinária, insatisfeitos com as práticas, insatisfeitos com o sincretismo religioso, apontando inconsistências doutrinárias de expositores, reclamando da desunião entre os espíritas, de instituições. Aí, por outro lado, também a gente tem aquela turma que é mais paz e amor e acha que pode tudo, que cabe cromoterapia, psicometria, psicologismos, né? Fazer da doutrina um divã, e divã com pessoas que não têm a formação para tal, né? Isso também é outra coisa que eu acho que o espírita tinha que levar muito a sério isso e parar de querer ser psicólogo, ainda mais quando não tem formação para isso.
porque ele precisa primeiro aplicar nele para depois ele conseguir passar para os outros, né? Isso é só uma reflexão. Esse outro lado também, em que tudo pode, em que tudo está certo, essas lutas, elas demonstram o grau de maturidade, de compreensão nossa da doutrina espírita. De novo, simples assim. Agora, se a casa espírita, ela pratica rituais, mas ela tem amor, se ela tem amor, ela tem utilidade. Se ela tem amor, ela é um foco de luz para iluminar aqueles que andam tateando na escuridão. Se tem amor, ela tem possibilidade, terreno fértil para o aprendizado. E se há aprendizado, há possibilidade de mudanças de hábitos, mudanças de costumes. A gente já citou várias vezes esse caso, mas a gente vai ilustrar só mais uma vez, prometo. Uma determinada casa espírita, as pessoas, numa época de chuva, igual essa que nós estamos vivendo, as pessoas ainda não tinham pandemia, elas entravam para as reuniões, e antes de entrar para a reunião mediúnica, todos, antes de ir para a sala de passe, todos retiravam os sapatos. Por que eles retiravam os sapatos? Porque estavam com os sapatos encharcados, todos molhados, de tanta chuva que pegaram. O tempo passou e o que aconteceu? Criou-se o hábito na determinada casa de que faça sol, faça chuva, para se aplicar passe, todo mundo aplicava o passe descalço. Está aplicando com amor? Aí começa a estudar a doutrina. O que a doutrina fala sobre rituais, sobre procedimentos? Olha, existem procedimentos para ajudar para que o médium ele consiga se dedicar na aplicação do passe, na canalização da energia, que é a expressão que nem todo mundo gosta, né? Canalização de energia, parece uma coisa esotérica, mas na realidade é direcionar a mente para aquela pessoa que assentou na sua frente, que está em frangalhos, que está espiritualmente cansada, precisando de amparo, de apoio e não de crítica. Por isso que o Bezerra de Menezes falava, quando nos procuram e estão com fome, antes da gente falar de evangelho, vamos saciar a fome material daquele que nos busca, para depois a gente entrar com alimento espiritual. Então, tudo é possível transformar, tudo é possível modificar, tudo é possível evoluir, desde que haja em nós essa vontade para tal. Mas para que não fique dúvida, a gente sabe, e é comum as pessoas ouvirem isso, que não tem como você estudar a doutrina espírita sem conhecer o trabalho de Allan Kardec. Você não conhece a doutrina sem conhecer o trabalho de Kardec. Essa é a realidade. Só que conhecer o trabalho de Kardec, a gente volta ao que nós dissemos lá no início da Revista Espírita de 1865. Quando ela diz que o Espiritismo é como uma criança que já mostra no início prodígios precoces, né? já mostra precocemente a sua possibilidade de avanço. Então, essa compreensão sobre os ensinamentos de Kardec, ela também não é linear. Ela não é linear. Cada um de nós vai compreender um pedacinho, cada um de nós vai compreender um tanto, e está tudo certo. Dizem que o Divaldo Pereira Franco, um médium famoso que existe no Brasil, ainda encarnado, graças a Deus, ele estudava até pouco tempo, não sei se ainda estuda, porque eu não acompanho, mas estudava até há pouco tempo o Livro dos Espíritos. Mas já deve ter mais de 50 ou 60 anos que ele estuda o Livro dos Espíritos. Quer dizer que ele aprendeu? Quer dizer que ele não aprendeu? Quer dizer que tem muito tempo que ele vem descobrindo novos prismas sobre ensinamentos que ele já teve oportunidade de praticar em sua longa trajetória nessa existência. E essa compreensão é onde nós dissemos que ela não é linear.
A compreensão nossa hoje dessa doutrina espírita que nós estamos aprendendo ainda é muito diferente da que a gente aprendeu há 20 e tantos anos atrás. A doutrina é a mesma, mas a compreensão nossa não. A perda de cabelo mostra que também o tempo, o tempo não é mais o mesmo. Então, tudo isso vai mostrando para a gente que a doutrina espírita ela é muito poderosa para fazer a gente feliz. Muito. Mas ela exige, como algo novo, um processo de adaptação, que requer estudo sistematizado, não para decorar e para progredir apenas intelectualmente, mas estudo sistematizado para a gente conseguir, ao longo do tempo, ir testando, ir provando, ir colocando em prática todo o aprendizado, todas as reflexões e todas as benesses que a gente já leu, dos casos que a gente já ouviu, das experiências que a gente já viveu. Então é um conjunto. A gente não anda só com uma ou outra ferramenta, a gente anda com um conjunto. Por isso que em outro momento os espíritos dizem na revista, o espiritismo traz o elemento regenerador da humanidade e será a bússola das gerações futuras. Instintivamente e naturalmente, quando fala em bússola, a gente automaticamente, em nossa tela mental, já projeta um objeto circular com uma seta que ela mexe à medida em que nós estamos mexendo com esse objeto circular. Agora, para ela ser a bússola das gerações futuras, a bússola aponta caminho, ela vai apontar o norte. Mas a trilha, o caminhar é nosso. O caminhar é nosso. Ninguém nasce sabendo usar uma bússola. Como ninguém nasce sabendo falar, como ninguém nasce sabendo andar, como ninguém nasce sabendo pedir desculpas ou pedir perdão. A gente aprende à medida em que nós temos desenvolvido a nossa experiência na Terra. Seja com os pais, tutores, entes queridos, guardas, pessoas que nos tutelaram, pessoas que nos desafiaram a evoluir, a aprender, que trouxeram dores, dúvidas, angústias e incertezas. Mas todas elas fizeram o que deram conta de fazer. É por isso que hoje a gente tem o maior respeito e o maior carinho pelas atividades desenvolvidas pelos dirigentes das casas espíritas, porque se a casa tem ritual ou não tem ritual, se ela é kardecista, entre aspas, ou não é, o dirigente está fazendo o que ele dá conta de fazer. Se a gente tiver a possibilidade de ajudar, que a gente ajude. Seja assumindo uma tarefa, construindo uma nova forma de agir, ou seja, nos afastando. Porque às vezes não vai mudar. E se nos incomoda, a gente afasta e reflete. Reflete sem deixar energias negativas, sem pensar algo negativo, sem emanar nada que possa prejudicar ninguém, nem a nós mesmos. Porque assim a gente encontra essa felicidade na doutrina. Porque o Espiritismo vem combater a incredulidade, que é o elemento dissolvente da sociedade, substituindo a fé cega, que se extingue, pela fé raciocinada, que vivifica. Então vamos lá. Ele vem combater a incredulidade. Por que há um avanço da incredulidade, como houve um avanço da pandemia, em pleno século XXI? Por que há tanta incredulidade? Porque a credulidade, a crença nos moldes do passado, elas trouxeram dores e sofrimentos à humanidade. Elas exaltaram e demonstraram pela exaltação aquilo que o homem ainda precisa modificar.
e que acabou sendo endeusado como aquele bezerro de ouro na época de Moisés. Que é outra coisa também interessante, meus amigos, é tanta coisa que a gente queria falar, mas sorte nossa que eu não vou ficar falando na cabeça suas por muito tempo. Porque a gente tem o hábito também na doutrina de estudar o Antigo Testamento, estudar o Novo Testamento. Vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro. Tem muita gente que quer dar profundidade ao estudo doutrinário, trazendo reflexões do Antigo Testamento, só que o Antigo Testamento, a base dele é judaica. A base dele é materialista. Tem estudos bonitos, tem estudos do seu Honório que são divinos, mas o seu Honório era um espírito diferente. Era um espírito evoluído que compreendeu esse lado do materialista e tentou extrair dele, criando link com os ensinamentos de Jesus, porque o que vige é o ensinamento do Cristo. Eu não vim destruir a lei, e sim fazê-la cumprir. Então ele não veio destruir lá atrás, não quer dizer que a gente não pode usar, né? Senão a gente vai ser queimado em praça pública. A gente pode usar, mas usa com moderação. Porque não pense a gente que ao ler, eu já leio o Novo Testamento há 30 anos. Lê mais. Porque não é a quantidade que a gente lê, é a quantidade que a gente reflete, é a quantidade de conexão que nós fazemos com os ensinamentos da vida, de outras religiões. É o que a monja corre, sei lá, como é que ela chama, reflete, é o que um padre da igreja trouxe, é o que o bispo protestano, anglicano trouxe, e assim a gente vai criando uma coxa de retalhos em termos de conhecimento, que pode nos auxiliar a combater essa incredulidade que hoje nós vivemos. Porque a doutrina espírita será a religião do futuro. E ela não tem como ser a religião do futuro se ela combater as religiões que existem hoje. Aí a fé deixa de ser raciocinada. Ela passa a ser a mesma fé que realizou o protesto que culminou com o protestantismo, que culminou depois com uma contra-reforma e que gerou esse imbróglio todo de tantas guerras, de tantos problemas que nós vivemos no passado distante e recente por causa das religiões. A fé raciocinada, ela é aquela que projeta a doutrina em um patamar que ela consegue compreender todos os movimentos que existem na atualidade em cada religião. E ela encontra espaço para agir no coração de cada um que continue praticando a sua religião, que continue praticando a sua crença, que continue vivenciando aquilo que mais acredita. Porque isso vivifica, é esse respeito que a gente passa para o outro, é essa maneira de compreender a diversidade e a diferença, que faz com que a gente tenha tranquilidade hoje para questionar, será que a nossa fé está sendo fé raciocinada mesmo? Será que a gente está conseguindo avançar nesse raciocínio da fé, a ponto de a gente compreender que ainda muitos, perto de onde a gente mora em Belo Horizonte, é uma gritaria danada, é como se Jesus fosse surdo, é uma série de rituais, de outros problemas, mas esses companheiros, eles estão atendendo a uma determinada necessidade da sociedade. Então está tudo certo. Onde há amor, ali há oportunidade de atuar. Ali há oportunidade de ser feliz. Então a gente torna, ao compreender tudo que nos cerca e ao olhar para nós mesmos com um pouquinho mais de paciência, com um pouquinho mais de compreensão, ao olharmos para nós mesmos que não vai adiantar nos punirmos, não vai adiantar nos sentirmos o pior dos piores, porque isso não vai nos impulsionar a sermos melhores. Pelo contrário, isso vai continuar nos deixando para baixo. E a gente tem tanta coisa boa para fazer, a gente tem tanta coisa legal para conhecer, para descobrir, para despertar, seja onde for.
seja onde for. Porque as dificuldades do caminho, elas existem para a gente aprender com elas. E tem hora que a gente não vai aprender. Tem hora que nós vamos errar. Será que o erro que nós cometemos, ou os erros que nós cometemos ao longo de uma encarnação, ou de várias encarnações, será que se o erro não tivesse dentro do processo da lei divina, ele seria permitido por Deus? Esse mesmo Deus que criou o universo, esse mesmo Deus que criou a todos nós, que criou tudo, esse ser incriado, essa energia, como dizem os físicos, que pouco se conhece, então o erro é oportunidade de aprendizado. Ele é do processo educativo, do processo do conhecer a si mesmo, do processo em que nós temos a oportunidade de, aos poucos, sem querer agradar todo mundo, porque nem Jesus agradou todo mundo, aos poucos, gradativamente, entre idas e vindas, refletidas e não refletidas, aceitas e não aceitas, com segurança ou sem segurança, mas nesse movimento da vida, como diria o Guimarães Rosa, é o rasgar-se e remendar-se o tempo todo. Então, esse sentimento, e ainda emendando Guimarães Rosa, ele diz que o que a vida quer da gente é coragem. A vida, sim, ela esquenta, esfria, e daí afrouxa, né? Aperta e daí desafrouxa, mas o que ela quer da gente é coragem. É aquilo que Paulo disse, né? Fiz-me fraco para os fracos, fiz tudo para todos para salvar alguns. Esse alguns tem que começar com a gente. E que comece, meus amigos, e que comece nesse ano que se inicia, com um novo olhar para a doutrina, com um novo olhar para nós mesmos, com menos punição e com mais compreensão, com mais desejo de fazer o bem, com mais vontade de ser feliz, com acreditar na continuidade da vida e, por isso, aceitar o tempo que nós temos, para que cada um dê um tempo, tornando a vida mais leve, tornando o aprendizado da doutrina mais leve, tornando a vida uma grande benesse, uma grande bênção para todos nós. Era a reflexão que nós gostaríamos de trazer para vocês, pedindo desculpas pela internet, pela instabilidade da internet. Essas instabilidades nos acompanham porque muitas estão dentro de nós mesmos. E está tudo bem. E está tudo bem as instabilidades, os humores alterados. A vida é muito maior do que isso, meus amigos. Vamos nos permitir sermos mais felizes. Vamos compreender que a doutrina ela tem um potencial de nos elevar muito grande. Então, acredite no seu potencial, valorize as coisas boas. Não tenha medo. Se tiver medo, faça uma prece. Segura um pouquinho a onda, não vá com pressa. Vá determinado. Vá determinado a ser feliz. Vá determinado a compreender o que a doutrina traz de melhor para todos nós. Vá complementando o conhecimento da doutrina com outros conhecimentos que a sociedade apresenta para a gente. A doutrina não encerra a última palavra e não encerra tudo. Então, o conhecimento do homem, a gente não leva os títulos dessa vida, mas todo o conhecimento que pode ter nos levado aos títulos, todo o aprendizado que nos levou às profissões, às atividades, a todas as experiências da vida, isso nos carrega, isso nós carregamos, isso nós levamos dessa vida. Então, que a gente leve aquilo que nos faça enxergar e ver assim, puxa vida, eu acho que eu já andei, eu acho que eu já caminhei, eu acho que eu já combati muitos bons combates e já errei bastante. E podia ter evitado esses erros, mas se eu não tivesse a compreensão hoje, se eu não tivesse passado por eles, eu não teria entendido. Então, abençoados sejam os erros, as dificuldades que nos projetam para o mais alto, para a gente compreender a doutrina com mais leveza, com mais carinho e com mais amor. A gente nos despede
nos despedimos de vocês, agradecendo as nossas irmãs que nos acolhem do Centro Espírita Amor ao Próximo, nome mais do que sugestivo. Pedimos desculpas pelas nossas limitações, a gente não tem feito estudos, é o único estudo que a gente está fazendo em 2022. Mas em breve a gente retorna com muita vontade de conversar com vocês e passar um pouquinho do que a gente tem aprendido. Que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, meus irmãos. Nós é que te agradecemos, Vladimir, né? Realmente são ótimas reflexões. E assim, a gente tem que ver o Espiritismo com mais leveza mesmo, para que a gente possa até entender isso. Porque se a gente for levar ferro e fogo, como a gente costuma, né? Isso é certo, isso é errado. A gente vai criar em nós sentimentos e situações que a gente vai conseguir andar. E como você disse, se o erro não fosse parte do nosso aprendizado, o nosso pai não permitiria, né? Então, que a gente não se recrimine por eles, mas que a gente possa aprender sempre. Não é verdade? Muito bom ter você aqui conosco. Eu vou dar uns recadinhos, depois eu te chamo para estar conosco na prece, tá bom? Um abraço, meu amigo. Gente, muito bom essas reflexões. Nós vamos ter que pensar bastante. E como ele disse, a gente tem que confiar em nós, no nosso potencial. Porque se Jesus e o nosso Pai confia, é porque a gente dá conta. Bom, meus irmãos, a gente vai dar uns recados para vocês, né? Com relação aí ao nosso diálogo fraterno, que está sendo via telefone, tá? Somente via telefone. É o 3212-5889, tá? E nós temos agora 2 horários, que é a segunda-feira, às 18 horas, e sábados, às 9 horas da manhã. Então, na segunda, às 18 e no sábado, às 19, nós teremos lá uma equipe física, né, nossos trabalhadores, e a equipe espiritual, pronto para ouvir aquele que necessita e aquele que precisa. Lembrando a todos que o horário em que a nossa equipe, né, que as nossas equipes ficam, tanto a material como a física, desculpa, gente, tanto a física quanto a espiritual é de 1 hora. Então, a gente tem esse período. Então, não deixem para ligar muito em cima do final, para que vocês possam ser atendidos, né, com mais clareza, com mais tempo, tá? Então, compartilhem com aqueles irmãos que necessitem. Bom, gente, o outro recado nosso é a nossa evangelização. Da criança e do jovem, eles estão de recesso e retornam no início de fevereiro, tá? Nós temos também o recesso dos nossos grupos de estudo, que será o André Luiz, retorna em fevereiro também, dia 8 de fevereiro. Nós temos o grupo de Emmanuel, de estudo Emmanuel às 15 horas, que retorna dia 1º de fevereiro. Nós temos o Livro dos Espíritos, que é quinta-feira à noite, que ficará de recesso até o dia 2 de março, dia 3 ele está retornando. O grupo de estudo da evangelização, que não é só para evangelizadores, nós temos também pessoas que querem estudar o evangelho, que querem, né, participar desse grupo de estudo, que é muito interessante. Ele vai ficar de recesso até o dia 9 de fevereiro. Nós temos Herculano Pires também, olha. Eu estava esquecendo, é sexta-feira, às 20 horas, e retorna no dia 3 de fevereiro, tá? Minto, está de recesso até o dia 3 de fevereiro, e a partir do dia 4, né, ele deve retornar. Então, gente, caso vocês se interessem por algum desses grupos, mesmo nós estamos de recesso,
vocês podem fazer a inscrição nesse link, né, que a gente vai colocar na tela. É um formulário pequeno que nós colocamos, onde vocês vão colocar o nome, o telefone, né, o grupo que vocês querem pertencer. Tá? O telefone é para que vocês possam fazer parte de um grupo de WhatsApp, no qual nós vamos mandar o link, né? Porque nossos grupos de estudo continuam online. Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar nesse link e fazer a inscrição de vocês. E uma outra coisa, a evangelização da criança e do jovem também está. Então, vocês podem também fazer inscrição àqueles que têm jovens e que têm crianças, que querem participar. Caso vocês tenham algumas dúvidas, nós estamos aí à disposição de vocês. Agora, nós gostaríamos também, esse é o link, tá? Para que vocês possam fazer a inscrição. Podem fazer agora, tá? Que nós vamos passar o número de vocês para os coordenadores, para que na data vocês sejam inseridos, né? Já estejam inseridos no grupo. Agora, nós vamos iniciar esse ano o grupo de estudos, Estudos Aprofundados da Doutrina Espírita, é o EAD. Nós vamos iniciar no dia 8 de fevereiro, não, 8 de março, Gi. Agora, gente, fugiu, que legal, me desculpem, mas nós vamos iniciar a nossa atividade no dia 8 de março, lembrei. Aí, obrigada, Gi. No dia 8 de março, vai ser na terça-feira, às 20 horas. Também está nesse link a inscrição para esse grupo. Quem quiser participar, tá? Quem quer aprender agora, quem quer já está na doutrina há muito tempo, vamos juntos compartilhar aí os nossos conhecimentos, discutir, porque é sempre muito bom estudar, é sempre muito bom a gente entender o que esse evangelho que Jesus nos trouxe, que ele aprendeu lá nas suas experiências, o evangelho de Deus, né? Que ele veio nos trazer. Então, aguardamos todos vocês. Bom, gente, qualquer dúvida, estamos à disposição nas nossas redes sociais, tá? Vocês podem mandar no direct, perguntas, dúvidas, que nós iremos responder. Bom, para a gente não perder o costume, eu vou chamar aí para dar um oi e fazer a prece a nossa irmã Gisele. Oi! Eu caí aqui na tela aquela hora, mas eu não dei meu oi. Aí não pode. Assim não dá. Viu aí? Você entrou e não falou oi? Não falei oi, aí eu tenho que voltar, entendeu? Muito bom poder estar com vocês, muito bom poder dar esse oi aqui. A saudade é imensa, mas a gente sabe o quanto a gente está ligado, os nossos corações estão juntos, porque se existe uma felicidade no Espiritismo, é saber que a gente tem corações tão amigos próximos da gente, para a gente poder tentar se conectar com aqueles que ainda não são tão amigos, que um dia serão. Mas a gente já conta com muitos corações queridos, igual do Vladimir, que a gente vê aí, ó, ele fez o único estudo de 2022 já, só para gente, isso é coração amigo. Por isso que a gente chama ele para estar conosco na nossa prece final. Agradecendo demais, viu, Vladimir? Excelente. Tenho certeza que a gente vai ter muito o que pensar, porque se existe uma felicidade, além desses corações amigos, a gente saber que a doutrina espírita é para todos nós. Não tem aquele que precisa ficar fora, né? É para todo mundo que quiser. Todo mundo que quiser conhecer um pouco mais, ter maior liberdade, tirar esse peso dos ombros, porque quem inventou que doutrina espírita é pesado, né? Nós mesmos. Então vamos tirar. E me fez muito lembrar o seu estudo, uma passagem que está lá em Jesus no Lar, na lição 32, Fé Vitoriosa, quando André chega falando com Jesus dos fariseus. Os fariseus é que estavam incomodando, que estavam impedindo a divulgação. E Jesus fala, não vai ter escola religiosa que seja benquista pelo Pai, se não trouxer à frente o amor por todos.
Então, não importa onde a gente estiver, a religião que a gente tiver, é amar, é compreender, é saber que cada um está na sua proposta. Cada um está fazendo bem? Então tá certo, vamos embora. A gente vai encontrar nosso lugar, né? Isso é muito bom. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Leva nosso abraço para toda a sua Agradeço. família, para a cidade maravilhosa, que é Sete Lagoas. Obrigado, Gisele. Obrigado, Dircineia, de coração. Que Jesus abençoe vocês e o trabalho de vocês. Nós que agradecemos muito. Então, vamos conversar com Jesus, né? Agradecer a Ele também. Agradecemos, mestre querido, essa oportunidade de unir corações tão amigos nesse momento em que refletimos o Evangelho que trouxe do Pai, porque sabemos, mestre, que tudo que nos passou ouviu do Pai. Então pedimos que também sejamos aqueles que levam o seu Evangelho na pureza, aqueles que levam a doutrina com leveza e responsabilidade para tantos irmãos que necessitam. Nesses momentos em que estamos iniciando um novo ano, que sejamos corações mais consoladores, corações que acolhem o próximo, independente de onde ele está, para onde ele se destina, qual a sua proposta religiosa, que todos queiramos fazer o bem. Fazendo bem, chegaremos a esse mundo mais feliz. Jesus querido, irmão, mestre, agradecemos por essas oportunidades, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, um grande abraço a todos. Na próxima quinta estaremos de volta. Uma excelente tarde. Vladimir, muito, muito obrigada. É sempre um prazer te ouvir, tá? Gi, também. É sempre muito bom estar com você. E vocês, meus queridos, é sempre muito bom tê-los vibrando conosco. Então, fiquem com Deus. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau.